seja contigo, amém? Já estamos aqui ao vivo, aqui nessa live, neste culto lindo, maravilhoso, onde nós iremos aprender mais um pouquinho com o Pai, amém? Vai compartilhando o link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no direct do Instagram, no Telegram, vai compartilhando, amém? E vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, seja bem-vindo entre nós, amém? Continue conosco, porque o Papai irá falar conosco, amém? Vai falar em nossos corações aqui nesta noite, amém? A nossa Bíblia já se encontra aberta, mas abre a sua também, no livro de Números, capítulo 11, versículo 1. Quem encontrou diz amém bem alto para Jesus? Amém. Aleluia. Então vamos fazer a leitura que diz assim. O título diz assim: As murmurações dos israelitas. Versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Encurva sua cabeça, feche os teus olhos, amém? E oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te dou a Ti, Senhor, pela Tua bondade, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia. Fala comigo, fala com milhares e milhares de ouvintes, meu Pai. Fala com esses 130 ouvintes, meu Pai, que está conectado juntamente comigo através do YouTube. E aqueles, meu Pai, que pela primeira vez está, meu Deus, acessando este canal, que ele seja abençoado, que ela seja abençoada pelo Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que eles vão se inscrever nesse canal e vão estar recebendo as mensagens da palavra de Deus em seus corações, e Deus o abençoará grandemente, Senhor. Fala comigo, fala com a sua igreja aqui nesta noite, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. É que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Amém. Podemos nos assentar, amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus, amém? Aleluia. Bom, o tema aqui nessa noite é o seguinte: vitória. Repita assim comigo: vitória. Vamos falar com mais fé? Vamos lá. Vitória sobre a murmuração. Sobre a murmuração. Quem é que nunca murmurou, hein? Pelo menos uma vez na vida, né? Isso aí é bem complicado, mas não é impossível de Deus fazer algo na tua vida, amém? A maioria das pessoas, querida igreja, teria motivos mais que suficiente para estar satisfeita, não é? Só que, infelizmente, porém muitas não estão satisfeitas, amém? Vivem descontentes, sabe, infeliz, queixosos, queixosas, amém? Mal-humoradas, amém? São abençoadas com a vida, é abençoada com a saúde, é abençoada com o trabalho, tem um sustento para trazer para a família, tem uma família maravilhosa, tem amigos, eu creio que deve ter também amigos maravilhosos também, mas acham que tudo poderia ser melhor, porque os queixosos, os murmuradores, eles sempre querem o quê? O melhor, amém? Segundo, querida igreja, a estatística, satisfação não está diretamente relacionado com os bens materiais. Presta atenção aqui. Quando a gente faz estatística, o que é estatística? Quando a gente estuda, né? Quando a gente lá vai pesquisando, tem um país chamado por nome Suécia, por exemplo, a cada 100 mil habitantes, 15 dão cabo da sua própria vida. É como eu falei para você um pouquinho antes daquele fato que aconteceu. Não é?
15 dão cabo da sua própria vida. Na Noruega e também na Finlândia, aleluia, segundo o terceiro colocado no ranking, amém, dos países mais ricos, e são 18 a 29 suicidas em cada 100 mil habitantes. Quem está entendendo aí, para a glória a Deus? É sério, né? E é triste, amém? Respectivamente, irmão, agora vamos falar um pouquinho do nosso país, o Brasil. Já o Brasil, com tantas mazelas, estão em 71 lugar nas estatísticas, amém, mundiais de suicídio, 4 a cada 100 mil habitantes. O Brasil está em, né, 71. Mas quantos irmãos estão passando por esse mal que está, sabe, cirandando no meio da população? Então, aprendemos na Bíblia que a murmuração é uma atitude ou um sentimento que desagrada a Deus. Quando você começar a murmurar, tenha certeza que você está desagradando quem? A Deus. Sabe, nossa murmuração, vamos para vocês entenderem, murmuração é uma música ao ouvido do diabo. Amém? Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. O estudo dessa ocasião é sobre a cura da enfermidade da murmuração. E hoje Deus vai curar milhões e milhares de pessoas que estão passando também por esse processo. Mas você pode também me perguntando aqui nesta noite, mas pastora Patrícia, o que é murmuração? Para quem não sabe, a murmuração, igreja, é insatisfação, se revela pela murmuração. Então, ou seja, murmurar significa queixar-se de voz baixa. Amém? O que mais? Lastimar-se, resmungar, censurar ou repreender disfarçadamente em voz baixa e dizer mal, maldizer ou conceber mau juízo. Quem está entendendo aí? Então, na Bíblia, querida igreja, aprendemos que a murmuração ela é o que? Ela é um pecado. Pecado que causa pesar ao nosso Deus, amém? A ira do Senhor, querida igreja, ele se volta, sabe contra quem? Ele se volta contra os murmuradores, amém? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Presta atenção aqui. Ouvindo o Senhor, estou falando do versículo que nós acabamos de ler. Ouvindo o Senhor, ele acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e o consumiu. Olha que tremendo, a extremidade do arraial. Pense, irmão, que não era fácil na época de Moisés. O povo murmurava, irmãos. Tinha tudo do bom e do melhor, mas estava murmurando. Então, principalmente contra o seu próprio líder. O mais terrível era isso, né? Contra o seu próprio líder. A murmuração se manifesta contra Deus e contra as pessoas, principalmente aquelas que estão exercendo alguma liderança. Se você exercer qualquer liderança, seja na ordem espiritual ou seja na ordem física, você vai passar por quê? Oi? Murmuração. Exatamente. A geração do Êxodo, amém? Liderada por Moisés, que da igreja foi o maior exemplo de murmuração e descontentamento. Podia citar vários aqui, vou citar só um, Êxodo 14, 11 até o 12, amém? Quanto mais você vai lendo, quanto mais você vai estudando, vários vocábulos da língua hebraica são utilizados para descrever a murmuração, amém? Queixar-se. O povo, ele se queixa muito, sabe? Ele faz contenda, amém? Ele faz disputa, ele faz rixa, ele faz rebelião. É lamentável, mas é o que eles fazem. Sabe, no Novo Testamento, quando você começa a ler, a examinar, os maiores murmuradores, sabe foi quem? Para quem gosta de ler, foram os fariseus. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver como que os fariseus murmuram.
Lucas capítulo 5, versículo 30, do 15, do versículo 1 e 2, do João capítulo 6, do 41 até o 42. E no original grego, quando você começa a estudar, encontramos 3 vocábulos para descrever a insatisfação, a murmuração, amém? Queixa ou motivo de queixa, amém? Então, gemer, lamentar, queixar-se, reclamar, é a mesma coisa que murmuração, irmãos. As causas e consequência da murmuração. Todos aqueles que murmuram vai ter o quê? Vai ter consequências, amém? Aprendemos, querida igreja, na Bíblia, que há pelo menos 3 causas para insatisfação e, consequentemente, para a murmuração. Então, vamos aprender. Número 1, a natureza pecaminosa do homem. Por quê? Porque, pois se queixa o homem vivente. Por que o homem vivente se queixa? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Então, este versículo, ele nos ensina que a insatisfação, ela enraiza-se. É igual uma plantinha que você planta, ela começa a criar raiz. Enraize-se na natureza pecaminosa. Vamos lembrar de Judas. Acho que todos já ouviram falar sobre Judas, né? Judas, ao escrever sobre o falso mestre e as suas impiedades, chama de homem ímpios e afirma que tais são murmuradores, descontente, a natureza o quê? Humana, e é por si mesmo insatisfeita, murmuradora. Quantas pessoas aí por mundo afora estão insatisfeitas na sua vida? Número 2, quando a expectativa e desejos pessoais são frustrados. Quantas pessoas fazem as coisas e não dão certo e se frustram? Amém? Há descontentamento quando a pessoa imagina que acharia prazer nas coisas que lhe foram negadas ou tirada. Então o povo de Israel, querida igreja, ele tinha o quê? O maná de Deus que Deus dava todo santo dia, era ou não era? Que vinha do céu diretamente, mas suspirava, sabe por quê, irmão José? Por peixe e pepino. É a mesma coisa, a esposa faz hoje frango assado, ele fica, nossa, mas bem que poderia ser uma boa lagosta aqui, né? Já está se queixando, não está contente com o frango assado que está na mesa, é ou não é? E o povo, irmão, Deus mandava maná todo santo dia, e ele estava pensando no peixe, estava pensando no pepino, estava pensando na cebola, estava pensando nos melões, nos alimentos, sabe, que recebia, sabe aonde? Quando eles eram escravizados, lá no Egito. Olha que mente pequena, mente escravidada. Números capítulo 11, do versículo 1 e 6, nós só lemos 1, né? Mas depois vocês lerão na sua casa até o 6. A incredulidade, querida igreja, ou falta de confiança em Deus. Quem é incrédulo? Falta o quê? Falta confiança em Deus. Deus, querida igreja, foi responsável em tirar o povo da onde? Do Egito, para conduzi-los eles para onde? Para uma terra deleitosa. O que é deleitosa? Que manava leite e mel. No percurso, querida igreja, porém, muitas dificuldades foram enfrentadas. Lógico, porque eles estavam onde? No deserto. O povo murmurava todas as vezes que enfrentava uma dificuldade. É como nós hoje. Quem é que não está reclamando do calor? Quem é que não reclama do como que está quente? Então, eu sei que quanto mais você vê, mais fica quente. É, não é? Mesmo sabendo o que Deus tinha feito no passado, quando os espias, querida igreja, eles relataram sobre a vista, né? Porque eles foram fazer uma visita para ver o que tinha lá, que fizeram a terra prometida, que deveria ser conquistada com a ajuda do Senhor. O povo respondeu, sabe o que eles responderam? Eles responderam com incredulidade e murmuração. Ah, por isso que Deus deu mesmo, lá tem terra de gigante. Jamais nós iremos o que? Conseguir possuí-la. Números 14, capítulo 1 até o 12. A murmuração, querida igreja, é uma ofensa a Deus. Amém? Todas as vezes que você murmura, você está ofendendo a Deus. Uma agressão à sua maneira de tratar. Deus, ele pune
Amém? Com rigor, todos os murmuradores. Amém? Deus ele disciplina, ele corrige todos os que? Os murmuradores. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Quantas pessoas, irmãos, às vezes eu vou orar, as pessoas falam: você crê, irmã, que Deus pode fazer um milagre? Talvez ela pode até falar com a boca: eu creio, irmão, mas lá dentro do seu subconsciente, mas não sei não. Acho que Deus não tem todo esse gabarito não. É ou não é? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência, ferirei e os deserdarei, farei de ti um povo maior, mais forte do que ele. Números capítulo 14, versículo 11 até o 12. Após desses atos que ele igreja de murmuração, porque eles estavam murmurando, daquela geração que saiu do Egito, Deus ele puniu de que maneira? Matando. Deus não é igual a Jesus, irmão. Deus não tem misericórdia. Amém? Deus ele matou aonde? No deserto. Pense, irmão, quantas sepulturas foram abertas no deserto. Amém? Porque você sabe, olha quantas pessoas saíram do Egito para ir para a terra prometida, permitindo que somente Josué e Caleb entrassem aonde? Na terra prometida. Número 14, versículo 20 até o 24. Tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia. Aleluia. Número 3. Como ser curado da murmuração? Pastora Patrícia, uma boa pergunta. Amém? Como então você curar essa murmuração? Porque eu também murmuro de vez em quando. Vamos lá. Encontramos na palavra de Deus o remédio para insatisfação e murmuração. Vejamos alguns princípios aqui nesta noite. Número 1. Aceite Jesus como seu salvador pessoal. Mas aceite para valer, irmãos. Não é só aceitar de boca. Eu aceito. Ele está morando aqui. Não, ele tem que viver dentro de nós. Deus abençoe, José. Jesus Cristo é a fonte de toda satisfação. É ou não é? Ele satisfaz a necessidade da alma, sim ou não? Ele declara, repita assim comigo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Está escrito isso aonde? Livro de João, capítulo 6, versículo 35. Repita assim comigo: a fome e a sede são usadas aqui para descrever a necessidade do coração humano. Dá glória a Deus, irmãos. Aprenda a viver contente em toda situação. Não seja contente só quando as coisas vão bem, porque é fácil. Mas fique contente por toda a situação que você esteja passando. Digo isso não por causa da pobreza, tá? Porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Filipenses 4, versículo 11. A expressão aprendi a viver indica o que, querida igreja? O que está indicando? Que contentamento é algo que precisa ser aprendido. Principalmente após a nossa conversão a Cristo, quando nós aceitamos Jesus. O viver contente possui duas faces. Primeiramente, é um estado de espírito, e a segunda é uma reação do interior da circunstância da vida. Então vamos lá, vamos falar do contentamento. Qual o contentamento que você está falando? Estou falando da alegria, da gratidão, são mandamentos de Deus. É como eu sempre falo para vocês: quanto mais você agradece, mais você recebe. Comece agradecendo a Deus. A alegria, ela brota dentro do seu coração, amém? Ainda que não tenhamos motivos, mas seja grato. Ainda que não tenhamos motivos e circunstância para o contentamento, precisamos entender, igreja, que a satisfação é um mandamento de
Deus, que precisamos o quê? Obedecer. Observe comigo aqui o ensino bíblico que está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Repita assim comigo: fazei tudo sem murmuração. Tá difícil, não tá? Tem certeza, irmãos? Tem uma hora que você vai escorregar. Mas olha que diz lá no livro de Filipenses: fazei tudo sem o quê? Sem murmuração, sem reclamar. Tem gente que fala, mas que de novo? De novo você vai fazer com amor e com carinho, de novo. Amém? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha para você ver, Deus quer que eu só tenha alegria. Está feliz? Fique mais alegre ainda. Olha o que diz aí no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre. O que é? Seja sempre alegres. Todo santo dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Amém? Olha que tremendo. Em Cristo Jesus para convosco. Acordou, irmão, já agradeça. Abriu-se os olhinhos para este mundo de meu Deus, já vai agradecer, Senhor, obrigado, Senhor, eu sou privilegiado. Quantos não tiveram esse privilégio de acordar? Muitos não tiveram, irmãos, e hoje já estão sepultados, e outros serão ainda sepultados. Amém? Quando for tomar um café, por mais simples que seja, agradeça a Deus. Por causa da nossa maldade, merecemos muito mais malefícios do que benefícios, sabia disso? Às vezes, querida igreja, achamos que somos bons, não é? Bam, 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 né? E outras pessoas merecem ser castigadas, não é? Parece até que Deus tem obrigado de nos abençoar ou de impedir que as coisas ruins aconteçam conosco, não é? Jesus, porém, querida igreja, ele nos adverte. Olha o que ele diz. Porém, ele disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas, não era eu, vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Tem gente que acha que ele é melhor do que o outro. Amém? Tem gente que pensa assim. Qualquer que seja o meu sofrimento, ele será sempre menor do que aquele que Jesus Cristo sofreu. A gente não chega nem na unhinha do sofrimento que Deus sofreu. Precisamos olhar para o exemplo de Jesus e segui-lo. Repita assim comigo: pois ele, quando trajado, não revidava, com traje, com maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro, capítulo 2, 23. Jesus é o maior exemplo, igreja, de contentamento, pois mesmo sofrendo injustamente, não ficou amargurado. Ele poderia, mas ele não ficou o quê? Amargurado. Ele poderia ficar revoltado, poderia, mas ele não se revoltou, pois sabia que o sofrimento fazia parte do quê? Da sua humilhação. Conclusão aqui, irmãos. Aleluia. A murmuração, querida igreja, é a filha da insatisfação, que tem sido o traço mais marcante da vida de muitos que se abrigam na casa de Deus. Amém? Para um ateu, a murmuração é justificável, mas para um filho de Deus não é. Amém? Na famosa parábola do filho pródigo, Jesus ilustrava que o espírito de insatisfação e murmuração por meio do segundo filho. Amém? Aquele que ficou em casa estava sobre o mesmo teto da onde? Da casa de seu pai. E era dono de tudo. Olha para você ver. Mas não conseguia o que? Se alegrar com o que tinha.
Ele era o filho, mas se achava o quê? Um empregado. Quantas vezes, irmãos, tem pessoas que é assim, que não entende. Mas hoje, Deus ele quer que você mude as suas atitudes. Murmurar não vai resolver os seus problemas. Reclamar muito menos. Mas ser grato vai fazer de você uma pessoa feliz na presença de Deus. Aleluia. Não faça como o povo fizeram, irmãos. A qual nós vemos a murmuração dos israelitas. Irmãos, só deles murmurar contra Deus, contra o seu líder, caiu fogo do céu, irmãos, para os irmãos entenderem. E pegou fogo no acampamento do arraial. Olha para você ver, por causa da murmuração. Olha para você ver. E Deus era na vida de Moisés. Deus tinha escolhido quem? Moisés. E quantas vezes as pessoas assim, não, Deus me chegou. Ele quis falar com o povo naquela época de Moisés. Ele quis falar com o povo audivelmente, como eu falo com vocês. Quando Deus pediu para aquele povo santificar-se, santificai hoje, para que amanhã fazeis maravilhas no meio de vós. Quando o monte começou a fumegar, quando eles escutaram a voz de Deus, porque a voz de Deus eu creio que é a voz de muitas águas, um som de trombeta, né? O povo ficou com medo. Moisés, pelo amor de Deus, fala a Deus com você e não fale conosco, senão nós vamos o quê? Morrer. Foi eles que pediram, irmãos. E quando Deus começou a tratar diretamente com Moisés, para Moisés falar com o povo achava que Moisés falava dele, que era desejo de Moisés, que era o querer dele. Somente porque eles não quis escutar quem? A voz do próprio Deus, e começou a murmurar. Quantas pessoas não entendem que Deus te escolheu, que Deus te chamou? Quantos falam assim, mas por que ela e não eu? Por que Deus deu para ela e não deu para mim? Começa a murmurar. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem uma família abençoada e eu não tenho? Já começa a murmurar de vez. Ele começa a abrir o coração para Deus, a falar com Deus, para que Deus mude a vida dele. Ele acha, quer dizer, todos acham mais fácil o quê? Murmurar e reclamar. Se Deus lhe te deu, porque Ele sabe que você merece. Agora, se outras pessoas que estão reclamando, estão querendo se comparar com você, que eles busquem também, do mesmo jeito que você buscou. É ou não é? Por que muitas pessoas, a vida não vai para frente, irmãos? Por causa da murmuração. Murmuração. Deus queria que todos fossem o quê? Abençoados. E por que não são? Porque murmuram, porque reclamam. Amém? A partir de hoje, irmão, não reclame não. Agradeça a Deus por tudo. Ontem eu estava saindo com uma irmãzinha hoje, a gente foi fazer entrega da cesta básica. Eu estava até falando assim para a irmã no carro, né? Eu falei assim, quantas vezes nós temos o pãozinho, mesmo que talvez não tenha um pãozinho, mas tem uma bolachinha que seja, mesmo que não tenha um café, mas tem um chá, ou tem um leite com pote. Quantas pessoas não têm pão para comer? Eu estava contando para a irmã esses dias, tem um casal de idade, aí eu falou assim, mandou mensagem no WhatsApp da minha irmã, eu falei assim, Úrsula, porque já são bem idosos mesmo, né? A minha velhinha está morrendo de vontade de comer pão, só que eu não tenho para dar. E ali, minha irmã falando assim, lendo que estava no WhatsApp, em voz alta, aí eu falei assim, pede o Pix dessa pessoa, envia o valor do dia para comprar o pão. Enviei, né, o valor, né, até simbólico, né? O que é 50 reais? 50 reais não é nada, né? E você pode ver, irmãos, como que ele chorou, como que ele agradeceu. Irmão, por que você está fazendo isso? Eu não fosse para mim, porque eu também já passei fome.
Já fiquei 3 anos e 6 meses sem ter o que comer. Assim, tipo, essa comida natural, né? Que é pão, arroz, feijão, essas coisas, né? Deus deu outras coisas para poder sobreviver, para não morrer de fome. Eu sei o que é a dor da fome. Só entende aquele que já passou. Esses dias também nós fomos, eu fui levar uma cesta básica também, eu não tenho costume de levar para essa pessoa. Eu estava no meio do caminho, eu falei assim, irmã, você pode ir comigo até ali na casa de uma pessoa, só que eu não sei o endereço, porque eu não estava programada para ir para lá. Ela falou, não, irmã, liga lá, vê se ela está lá, pede o endereço que a gente vai sim. E foi assim, eu acordei com essa irmãzinha na minha mente, né? Aí eu liguei para ela e falei assim, irmã, você está em casa? Eu falei assim, estou, filha. Eu falei assim, então eu vou dar uma passadinha. Eu não vou entrar na sua casa, eu vou dar uma passadinha aí na frente. Pode ser? Eu falei assim, pode ter lugar que quer que eu entre, quer que eu seja, quer que converse. E às vezes meu tempo é muito corrido, não dá. Ela falou, meu irmão. E aí eu levei, só que da primeira vez eu levei, não levei nem foi uma cesta básica. Foi metade de uma cesta básica, porque a gente, quando dá bastante coisa, a gente faz sacolinha, um monte de sacolinhas, né? E a gente entrega. E falou assim, olha, irmã, isso aqui não é para mandar para ninguém, é para a senhora, tá bom? Ela falou assim, tá bom. E aí nós fomos embora, nesse pedido dela, fomos embora, daqui a pouco ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, ela falou assim, ô, irmã Patrícia, chama de pastora Patrícia, né? Ela falou assim, eu dobrei meu joelho, era às 10 horas da noite. Eu falei assim, Senhor, amanhã eu não tenho café para tomar, não tenho açúcar para adoçar o café, eu não tenho nem um pão para comer. Eu poderia pedir para o vizinho, mas talvez o vizinho também não vai me entender se eu ficar pedindo também. Então eu vou pedir para o Senhor, Senhor, toca no coração de alguém. E aí uma noite toda, com a irmã na minha mente, irmã na minha mente, irmã na minha mente. Eu falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, né? E quando chegou ela falou, chorando, tem até o áudio aqui gravado, chorando. Até a irmã também que estava comigo chorou também, né? Por ver aquilo ali, né? Ela falou assim, ô, irmã Patrícia. E quando abri a sacolinha, tinha café, tinha açúcar e tinha bolacha. Não tinha pão, né? Tinha bolacha, né? Tinha bolacha salgada e doce, né? Aí ela falou assim, Deus, ele preparou. Então, outra vez eu levei uma cesta, né? E ela falou assim, irmã, é de Deus, porque eu estava quase sem nada, não tinha mais quase nada. E às vezes, irmão, você reclama só porque é de marca tal, X, Y, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Quando você fica com aquela picuinha, não gosta daquilo, tem gente, sabe, chorando, querendo ter aquilo que você tem. Então vamos agradecer mais. Às vezes uma roupa que você tem, que você fica reclamando, sabe, põe um, tira um, põe outro, não gosta. E uma vez, irmão, tinha um irmãozinho que tem esse irmão que está em Mato Grosso agora. Quando ele vinha na igreja, ele vinha de shorts, não tinha nem elástico, irmãos, era cardaço de tênis amarrado na cintura, um chinelo de cada cor, amarrado com, não sei se era prego ou grampo, eu não me recordo, e sempre com uma camiseta ligada. Ele já foi ficando mocinho, já foi ficando meio com vergonha, né? Naquela época super lotada aqui a igreja, eu cuidava das crianças e dos adolescentes, então enchia, tinha favela aqui do lado, né? Então enchia a igreja. E eu falei assim para ele, falei assim, filho, vamos fazer um voto? Eu até peguei um voto de papel assim, peguei assim. Ele falou assim, Patrícia, mas isso aqui é só um papel. Eu falei assim, um papel até agora. Mas na hora que eu orar, não vai ser mais um envelope. Vai ser uma cartinha dada a Deus. Ele vai responder. Você crê que eu vou orar e Deus vai te dar uma calça para você? Ele pegou e deu risada. Eu falei, então tá bom. Então seja pela minha fé. E eu fui com a minha mãe fazer uma visita. E nós entramos na casa de uma japonesa. E aí o filho dela entrou e falou assim, mãe, eu fui lá no shopping, experimentei uma calça, experimentei outra. Quando eu estava lá na loja, mãe, eu estava super feliz. Nossa, calça boa. E comprou calça de marca mesmo, né? Quando chegou em casa, não estava mais contente com a calça. Mãe, não é, sabe, não é aquilo que eu quero, não. Aí eu falou assim, mas se a Monadir vier aqui, dá para eu levar para os meninos lá da igreja. Olha Deus respondendo.
Aí a minha mãe olhou assim para mim, ela sabia que eu tinha feito um voto com Deus para dar uma calça pro menino. Aí ela falou assim, pode levar, dá para ele. Eu dei uma sacola do shopping mesmo, né? E quando cheguei aqui, chamei ele e falei assim, vem cá um pouquinho. Aí eu peguei e dei a sacola na mão dele. Ele falou, o que é isso? Você abre e veja. Aí ele pegou, abriu e falou assim, e de quem que é isso daqui? Eu falei assim, é seu. Resposta de oração. O menino chorou como uma criança. E às vezes você tem uma calça que você nem liga, não dá nem importância. Quantas pessoas chorando pela calça que você tem, pelo tênis que está no teu pé, e às vezes dá para ter escolher que você está em casa, tem um que está até lá esquecido pela vida, e tem gente chorando por isso, pedindo. Quantas coisas nós fizemos aqui, logicamente por Deus, atendendo a resposta de oração de outras vidas. Quem está entendendo da glória a Deus? Vamos ser mais gratos, irmãos. Amém? Agradece a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida. Quantas pessoas, irmãos, ajudei a pessoa a comprar chuteira, que queria muito, não tinha como comprar uma chuteira, o menino queria jogar futebol e não tinha. Ai, professora Patrícia, pelo amor de Deus, você tem para me ajudar, professora Patrícia? Leva lá, manda o Pix, eu mando lá para você. Quantos irmãos? Quantos irmãos? Tem pessoas que choram. Outra coisa tem que quando uma vez veio a cesta básica, veio um saquinho aqui de fazer, acho que é cuscuz. E veio bastante. Sem querer, querendo, eu falei, nossa, mas pra que tanto isso, né? Que quase ninguém gosta. Mal sabendo, irmão, que aquilo que estava trazendo tinha uma pessoa que queria. Tinha uma criança, irmão, que falou assim, pai, estou com tanta vontade de comer cuscuz. E o pai não tinha R$ 1 no bolso. Minha mãe falou, nossa filha, é tão baratinho no mercado, mas o pai não tem para comprar. Eu falei assim, quando o pai receber, o pai vai lá e compra e dá para você. Aí eu chamei para ele vir buscar, só que eu não sabia do desejo da neném, né? Aí quando eles vieram buscar, eu deixei tudo assim perto da mureta, né? A menina já foi correndo, irmão, já pegou o saquinho e já abraçou. E falou assim, filha, coloca aqui que o pai vai levar. Eu falei assim, não, papai, eu vou levar. Você vai fazer para mim, né, pai? Você vai fazer para mim, né, pai? Saiu, irmão, como se ela tivesse ganhado ouro. E eu falei assim, sim, então tá resolvido, já sei porque era cuscuz. A menina estava com vontade. E o pai não tinha dinheiro para comprar. Vocês estão entendendo? Vamos ser mais gratos a Deus, porque quanto mais grato você é, mais Deus te abençoa, mais Deus te dá. Nem vou ficar de pé porque o horário já foi embora, amém? Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus. Aleluia! Santo é teu nome. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.